Olá, hoje iremos falar um pouco sobre os mitos. Na verdade, não especialmente sobre todos os mitos, mas sobre os mitos impostos pelos pais para impor medo às crianças, ou seja, os mitos controladores. E, em especial, os mitos controladores que envolvem o sequestro. Dentre esses, temos uma homenagem especial ao Homem do Saco. Quem é, na verdade, o Homem do Saco? O Homem do Saco é uma história que surge a partir de várias outras histórias. O Homem do Saco, não só no Brasil, como no mundo inteiro, foi interpretado de várias maneiras. Na verdade, por que um homem com o saco na mão? Na verdade, algumas pessoas dizem que essa história surgiu no século XVIII. Falava sobre a questão de um escravo que havia matado o seu dono para poder levar os filhos do dono. Ele esquartejou e guardou todas as partes do dono e do filho dentro de uma sacola. E esses foi levado como uma espécie de oferenda. Mas é importante enfatizar que essa questão do sequestro em si. Na verdade, todo mito surge com um pouco de realidade embutido nele, uma espécie de mistura. E, como todo mito é assim, o Homem do Saco também está muito presente na nossa realidade. Se pararmos para perceber, no ano passado, uma criança foi encontrada dentro de um lixo com enrolada em uma sacola. Outra foi encontrada no rio, encontrada em uma sacola. Ou seja, será que é apenas coincidência ou realidade? O Homem do Saco, na verdade, não vem apenas trabalhando dessa forma. Algumas pessoas narram ele como o famoso Homem do Carro Preto, um carro escuro que tem os vidros foscos e assim não consegue identificar quem está pilotando. Na verdade, o carro passa, oferece às crianças caronas e doces e as crianças caem nessa cilada e são levadas pelo carro preto. E na verdade nós podemos até juntar um pouco a questão da história de João e Maria, ou seja, são duas crianças atribuídas que foram atraídas pelos doces e acabaram sendo presas por uma bruxa. Ou seja, muita coincidência, não? Na verdade, os mitos têm essa capacidade de se unir a outras histórias e ir criando histórias novas. Por exemplo, não é apenas o Homem do Saco e o Carro Preto. Existem outras histórias como essa, como o Homem do Facão, o Homem da Seringa, e até a questão de misturar algumas histórias. Por exemplo, o Papai Noel, que fazia as crianças ficarem felizes e depois disso carregavam elas. Ou seja, você pode relacionar muito bem a questão do Papai Noel como o Homem do Saco, meio que elas se misturam e se entrelaçam. Isso é bastante interessante. Mas a história não se resume basicamente nisso. O Homem do Saco também tem muitas manifestações hoje em dia. Algumas pessoas afirmam já ter visto ele. Algumas pessoas narram como apenas uma história contadas pelos pais para impor aquele certo medo, a questão, criança, não faz isso, não faz aquilo. Mas você encontra, na verdade, esse ponto da realidade. Ou seja, será que o Homem do Saco existe ou não passa de mais um mito? Afinal, todo mito tem uma função moralizadora. E talvez a função moralizadora do Homem do Saco seja mostrar à criança sobre essa questão da proteção dos pais, ou seja, de não falar com pessoas estranhas, esse tipo de coisa, não desobedecer, tudo isso. E ela é muito importante para isso.
Mas também é importante focar na questão do homem, dessas histórias poderem causar danos ao cérebro das crianças. Como assim causar danos? As crianças muitas vezes ficam traumatizadas por essa história, porque às vezes a história não é contada exatamente como ela deveria ser. E isso pode causar vários prejuízos no futuro, principalmente essa questão em si da criança ter medo de se relacionar com as outras pessoas, por causa desse medo de ser levado pelo homem do saco, tudo isso. Mas não é só pontos negativos, também traz os pontos positivos, por exemplo, a questão da criança estar sempre mais atenta, não ficar falando com gente estranha, tudo isso, buscar a proximidade dos pais e de pessoas que confiem, para que não possa acontecer um certo tipo de mal a eles. Na verdade, nossa entrevista irá falar um pouquinho agora sobre a visão que as pessoas têm sobre o homem do saco.